Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós queremos, neste mês da Bíblia, mês de setembro, fazer uma pausa, pequena pausa, ao longo do nosso dia para escutar, para refletir a Palavra de Deus. Palavra esta que é fonte de vida. Palavra esta que é capaz de resgatar dentro de nós aquilo que nós temos de melhor. Bem-vinda a este momento orante, momento de escuta da Palavra de Deus. E nós vamos começar este momento fazendo uma oração. Uma pequena oração que as irmãs beneditinas da Divina Providência rezam, sempre que se encontram diante da palavra de vida. Pai amado e eterno, que sois a verdadeira fonte de luz e sabedoria, dá-me entender a vossa palavra e testemunhá-la fiel e autenticamente, como dom de toda a minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então hoje nós vamos escutar uma motivação para o texto central da nossa reflexão, que está na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, que assim diz: Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. É por isso que nós precisamos da palavra, porque nós temos consciência de que a salvação nos veio por meio de Jesus Cristo, mas que nós não estamos prontos para receber essa salvação de uma maneira plena. Nós temos em nós a fragilidade, o pecado, e isso muitas vezes nos impede de entender a palavra e assumi-la na nossa vida. Por isso, a cada dia, como uma gota d'água, num terreno deserto, num terreno seco, essa palavra vem nutrir, essa palavra vem nos fazer desabrochar, né? Para que as sementes lançadas em nós, desde o nosso batismo, elas possam produzir frutos e frutos em abundância, frutos em plenitude. Então vamos lá, ao texto de hoje. Então você pode pegar a sua Bíblia, né, se você ainda não pegou, e nós vamos refletir um versículo, um pouquinho por dia, do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, e diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu gostaria, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente se detivesse nessa primeira parte do versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de São João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há algumas traduções que falam que o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Então nós temos aqui a imagem do Verbo. Nós temos aqui a imagem do Cristo. A imagem do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Muitas palavras que nós dizemos ao longo da nossa vida, elas têm um poder muito grande. É como que se elas se materializassem. Quando você chega para uma pessoa especial e diz: eu amo você, essa palavra entra pelos ouvidos da pessoa, cai no seu coração e é capaz de transformar uma vida. Quando você diz para alguém: eu odeio você, essa palavra também entra pelos ouvidos, cai no coração e é capaz de destruir uma vida. Então as palavras têm muita força. E é isto que a palavra de Deus faz em nós. Ela entra para o nosso ouvido, cai no nosso coração e se transforma em gestos concretos. E o Evangelho de João fala que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E aqui nós temos o Cristo, a carne de Deus, a palavra de Deus feito carne.
E quando nós olhamos o crucificado, nós podemos contemplar neste corpo, nesta carne, a salvação de Deus para nós. Nós podemos encontrar em cada parte da vida de Jesus, do corpo de Jesus, o corpo imolado na cruz, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é amor, é salvação, é plenitude, é doação, é entrega sem reserva. A palavra de Deus transformada em carne assume a minha dor, a sua dor. Assume a minha alegria, a sua alegria. A palavra de Deus feita carne assume a nossa história, pisa no chão da nossa vida. Jesus assim o fez. De uma forma tão intensa e tão inteira, que como foi difícil para aqueles que viveram com Ele, reconhecer nele o Filho de Deus. Eles diziam, mas não é esse o filho de José? Não é esse o carpinteiro? Esse aí cresceu conosco, comeu da nossa comida, brincou conosco. Como é que ele é o Filho de Deus? Como é que ele é o Salvador? A palavra de Deus se fez carne, se fez a minha carne, a sua carne, e está conosco. É por isso que quando nós rezamos, Jesus entende a nossa dor. É por isso que quando falamos ao Senhor daquilo que fere a nossa carne, Ele compreende também. Porque Ele assumiu a nossa carne e voltou para o céu sob a forma de homem. Na ascensão, Jesus ascende aos céus, mas Ele ascende como homem e como Deus. Jesus não se desencarnou, Ele assume a matéria humana, diviniza essa matéria humana, planifica essa matéria humana e coloca ela ao lado de Deus. Então, meu irmão, quando você lê a palavra, lembre-se que a palavra é uma pessoa, Jesus. E este Jesus que conhece a sua dor, a sua história, conhece a minha dor, a minha história. Por isso caminha comigo, caminha contigo. Por isso Ele está aí. Jesus armou a sua tenda entre nós. Não tenha medo de falar a Ele de tudo aquilo que passa no seu coração. Não tenha medo de fazer uma pausa no seu dia. Não tenha medo de contar a Ele as suas alegrias e as suas dores. Ele carrega a nossa carne. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre Ele seja louvado. Amém.